Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Realista Digital. Nosso convidado de hoje, ele é o fundador do maior portal digital de notícias da cidade de Maricá, o Maricá Info. Estou aqui com o João Henrique. Muito obrigado aí por aceitar esse convite. Estamos aqui no estúdio dele, mas queria saber, João, um pouco da sua história, porque além de você estar no maior portal de notícias da cidade, e não deixa de ser um empreendedor de marketing digital, certo? Então, queria saber quem é o João, como é que foi essa trajetória de iniciar no marketing digital, de onde veio essa ideia de iniciar um blog de notícias, e com você. Bom, inicialmente eu queria te parabenizar pela iniciativa, né? Tirar um podcast do papel, a gente sabe que não é fácil, né? É algo que exige da gente muito planejamento, né? E investimento também. E respondendo a sua pergunta, assim, foi difícil, né, cara? No começo a gente iniciou em 2010. O Maricá Infeliz surgiu em 2010 como um hobby meu. Eu era estudante do segundo ano do ensino médio, então era menor de idade ainda, só que eu sempre fui muito ávido por informação de qualidade. E em Maricá a gente tinha um buraco muito grande dessas informações, né? A gente tinha os grandes jornais impressos da época, o Globo, Dia, Extra, o São Gonçalo, o Fluminense, enfim, que eram jornais impressos, alguns diários, e os jornais locais que traziam as informações dos bairros, aquelas demandas mais que a gente mais precisa mesmo, né? Aquela rua esburacada, falta coleta de lixo e tal, era uma coisa que saía mensalmente. Então, assim, a gente estava num momento de transição tecnológica, se assim podemos dizer, né? 2010, onde a maioria das pessoas não tinha smartphone. Então, o consumo dessa informação era através do computador ou do jornal impresso. Mas o jornal impresso, como eu disse, os jornais eles faziam uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, quando era um jornal maior. Então, imagina algo que aconteceu hoje, você só ter conhecimento dele daqui a 15 dias. E eu senti muita falta disso. Eu te dou um exemplo que era a questão dos cursos. Saiu uma inscrição da prefeitura para algum curso. Você imagina você só ter conhecimento 30 dias depois, às vezes a inscrição já tinha encerrado. Então, assim, eu tinha conhecimento de tecnologia na época. Antes do Maricá Info, eu tive um blog chamado Naftalina Tech, que era um blog voltado para tecnologia. E aí eu falei, caramba, eu vou fazer um site de notícias aqui, vou compilar tanto as notícias que eu tenho acesso através do jornal impresso, quanto vou produzir conteúdo próprio também. Na época eu tinha uma câmerazinha que eu ganhei do meu pai, que ele comprou. TechPix? Não era nem TechPix, era uma Polaroid laranja, que ele comprou de um cliente dele que trouxe de Miami por R$ 80, eu lembro bem. Ah, E é muito boa, inclusive, e foi a partir dali que eu comecei a criar conteúdo próprio. Então, no caminho da escola, a gente ia fazer a foto da rua esburacada, da lama. Na época, a cidade era outra, né? A gente vivia numa cidade que não tinha essa fartura de royalties de petróleo que a gente tem hoje aqui em Maricá. E aí a gente vivia pisando na lama, né? uhum. E o início foi assim, foi difícil, porque era um blog, era só um site que não tinha pretensão nenhuma, mas que foi crescendo porque as pessoas foram se identificando, né? Foi criando a identificação da regionalidade, daquela coisa assim, caramba, realmente, a minha rua também é assim, ou então, eu passei por aí e vi que tem esse problema. Mas o início não foi igual as pessoas hoje começam. Nunca chegou a fazer aquela pesquisa. Como ganhar dinheiro na internet? Foi mais Não, pelo a vontade de criar um blog para passar a mesma informação. Esse era. exatamente, a ideia era essa, até porque na época para monetizar era muito difícil, né? Para fazer uma monetização na época, a gente até testou algumas coisas de afiliados, né? Na época era o falecido Submarino, né? Tinha o próprio da Americanas, que era do mesmo grupo, né? Shoptime. Só que acabava que não tinha, não rendia tanto assim. O nosso de tecnologia até rendia um pouco mais, porque era um site mais nichado, né? Então Uhum. quem procurava ali, entrava no site de tecnologia, ele estava procurando conteúdo de tecnologia, a tendência dele clicar era maior. Mas sendo um site generalista, né? Algo que a pessoa que entra ali, ela quer saber a notícia local. Então ela pode ser um adulto que consome tecnologia, ou ela pode ser um jovem que quer somente saber sobre um curso.
Então, a ideia não foi ganhar dinheiro, a ideia realmente foi suprir uma necessidade que a cidade tinha naquele momento. E chegou, quando foi, assim, iniciou em 2010, e quanto tempo depois veio essa mentalidade de, opa, tem aqui uma oportunidade de gerar renda através desse site? Cara, foi ao longo do tempo, porque assim, o site foi crescendo, né? Ele era um hobby, como eu te falei, mas ele foi ao longo do tempo crescendo, o público foi fidelizando, então a gente tem hoje o público, parte do público que acompanha desde o começo, então por isso a gente procura manter sempre a mesma linha de seriedade, para ser bem retilíneo na nossa história, né? Porque a gente preza muito pela questão da nossa credibilidade, o nosso nome. Mas ao longo do tempo a gente foi fazendo testes, né? Porque terminei o ensino médio, iniciei faculdade, mas aí o dinheiro precisa entrar, né? Então a gente precisa pagar as contas. Aí ele demorou um tempo para poder a gente começar a ter algum retorno a ponto de a gente conseguir pagar as contas. Inicialmente a gente fazia captação dos anúncios regionalmente, né? Então a gente vendia o anúncio para o comércio do bairro, para padaria, para loja de ração, para empresas de internet com uma mensalidade fixa, para pagar as contas, e a gente tinha um extra do Google ali, do AdSense, muito baixo. Então a gente chegava a passar 3 meses para poder bater a soma dos 100 100 dólares dólares. mínimos ali, para a gente conseguir sacar Aham. o dinheiro, né? E aí o Bradesco, eu lembro na época que comia mais da metade de taxa. A gente não tinha banco de rendimento, não tinha essas outras outras formas de conseguir Remessa online. remessa online, outras formas de conseguir tirar esse dinheiro sem passar por um grande banco e perder mais da metade. Mas isso foi em 2010 mesmo ou demorou 1, 2 anos para Ah, isso chegar? levou uns três, 4 anos aí, né? O Davi mesmo, que é parte da nossa equipe, ele tá com a gente desde 2014, então tem 10 anos já. Na época ele entrou, já levava uns 3 meses, né, Davi? Pra poder o Google AdSense pra somar os 100 dólares. E aí aquela coisa, né? Com o passar dos anos, com o aumento do público, com o próprio público tendo acesso mais à internet, né? A popularização dos smartphones. E a migração, a gente acompanhou essa migração que a gente tinha antes, era 90% era desktop, né? A gente acompanhava pelo Analytics, Uhum. 90% era desktop, computadores, né? Hoje inverte. Hoje inverte, hoje 96, 97% é mobile, é celular, porque hoje quem tem celular às vezes não tinha computador, notebook antes. Hoje em dia a gente tem quase todo mundo conectado na internet. E essa questão do. Você terminou o ensino médio, começou a faculdade, o seu curso era sobre o quê? Era publicidade. Publicidade. Iniciei publicidade e propaganda. Já pensando no foco do continuar mesmo o blog e seguir como carreira. Também, não só isso, mas a ideia era realmente trabalhar no mercado publicitário. A ideia era essa. Só que com o aumento da demanda de trabalho no Maricá Info, né, a gente foi se dedicando mais. Então, eu comecei a levar a levar o negócio mais a sério, né? Era só um hobby, mas ao longo do tempo ele foi se tornando grande, que a gente começou a destinar mais tempo de trabalho para ele, né? E aí, assim, ajudou, né, a ter. Eu fiz 1 ano de publicidade, então eu tive uma base teórica boa para poder continuar com o trabalho, até para pensar em formatos diferentes de monetização, Estrategicamente de também. estratégias, exatamente. Mas, assim, eu acabei tendo que largar a faculdade também por conta do trabalho, né? Na época eu também fazia parte de comunicação de campanhas políticas, né, para políticos. Então, sempre quando chegava uma campanha, eu tinha que me desdobrar para arrumar tempo. Então, eu acabava sacrificando o meu estudo, né? Que eu fazia faculdade em Niterói, pegava ônibus todo dia aqui para Não poder. tinha EAD na época, Não né? tinha EAD e isso foi em 2012, tá falando de 2012, já 2 anos depois. E acabava que à noite, tipo, tem muito evento político que é à noite, né? Reunião e tal. Então eu não conseguia fazer. Acabou que eu tranquei a faculdade. E aí acabava a campanha, eu me dedicava só Ele parou ali. Então, eu vou Continua. continuar. Né? Acabou que eu deixei de lado um pouco a faculdade para poder me dedicar mais ao trabalho, né? Tanto a questão do Maricainfo quanto a questão de comunicação política. E nesse meio tempo de ensino médio para faculdade, você teve algum outro trabalho ou foi só mesmo Maricaímpo? Somente isso. Eu
comecei no Maricá Info, tinha 16 anos, né? É, continuei, a gente de certa forma ajudou a construir o outro portal que a gente tem aqui, que é nosso concorrente hoje, mas na época a gente chegou a trabalhar juntos, né? Uhum. O nosso querido Romário, que hoje já não está mais aqui entre nós, eu ajudei ele a construir o portal, até registrar o domínio, que antes era Blogspot. Uhum. Eu deixei o negócio dele mais sério. Eu falei, não, cara, tá muito amador assim e tal. Vamos botar .com.br, vamos registrar o domínio próprio aqui. Porque isso é importante, porque o trabalho dele também crescia. Eu não tinha estrutura, ele tinha, né? Sim. Eu andava de ônibus, eu não tinha equipamento, ele já tinha tudo, porque ele produzia eventos na cidade. Então Entendi. ele era mais velho que eu e tal. Eu acabei também pegando carona, mas é, dando o meu conhecimento técnico e tecnológico para ele Uhum. ali no momento, né? Acabava sendo uma Parceria parceria. boa pra todo mundo. E uma coisa que todo empreendedor, independente que é no âmbito digital ou tradicional, como é que era esse assunto visto em casa pelos seus pais? Eles aceitavam de boa, ou achava que você estava viajando ali no Pô, computador? viajamos total, cara. É assim. Entendo eles, né? Porque é uma coisa que é diferente do tempo deles, né? Minha mãe era uma que me criticava, vai trabalhar, pô, tem que sair cedo de casa. Era aquela coisa assim, que eu entendia, de certa forma, da parte dela, que ela não entendia que aquilo ali era um trabalho, mas não deixava aquilo me atingir, né? Porque senão, pô, se eu me desmotivasse, o que que seria hoje? Não Uhum. teria construído o que eu construí. Então, assim, é aquela coisa assim, pra quem tá ouvindo a gente, não desiste, mesmo que se os familiares ali não entendam o seu trabalho, né? E também, assim, é aquela coisa, né? Você trabalhando de casa, é aquela coisa que toda hora te pede pra fazer alguma coisa, né? Exatamente. Sendo mãe, pai ou mesmo a sua esposa aí, né? No meu caso agora é a Hoje a esposa, esposa, filho é agora. o filho agora. Então, assim, tô trabalhando, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer outras coisas no âmbito de casa ali. Mas, Principalmente pra quem não tem um espaço físico pra poder fazer essa separação, o que é importante fazer. não, eu fico imaginando assim, se hoje a gente já tem a dificuldade, né, em casa, das pessoas entenderem, mesmo com tanta informação, ser mais comum em empreendedores digitais, Sim, fico imaginando há 14 anos atrás. A família devia estar, pô, esse menino tá doido aí, o que que ele tá é, vendo no computador? exatamente. E, teve algum momento que seus pais em casa entenderam, não, agora eu tô vendo que esse negócio tá dando dinheiro e que eles viram algum resultado e começaram a entender. Você lembra de alguma coisa? Olha, eu acho que talvez uns 7, 8 anos depois. 7, 8 anos depois. Assim, é porque nossa forma de trabalho é uma coisa de muito altos e baixos, né? Porque a Uhum. gente tem diversas variáveis que influenciam. O próprio interesse do mercado publicitário em anunciar, isso para quem depende de 80% do que é hoje o nosso negócio de Google AdSense e outras plataformas de monetização. Você depende do interesse do mercado publicitário em anunciar, então meses como fevereiro é muito ruim, outros períodos que não tem uma data comemorativa é muito ruim. A gente depende da taxa de câmbio, então depende do dólar. Então, assim, é uma coisa e depende da quantidade de matérias relevantes e de grande acesso que a gente tenha. Então, assim, tem mês que a gente tem 5 milhões de visualizações, que é um mês bom. Mas isso depende dos acontecimentos daquele período. Uhum. Já tem mês que é um mês mais fraco, um pouco mais sem tanto acontecimento que gere tanto acesso. E isso acaba interferindo diretamente nos nossos ganhos. Então é uma coisa que, assim, sempre, como sempre flutuou, assim, eu nunca tive uma tranquilidade de ter, assim, não, meu mês tá tranquilo e tal. Eu sempre fui trabalhando com o dinheiro do futuro, né? Pô, será que eu vou ter no mês que vem pra poder. Eu nunca teve assim um ganho recorrente médio, né? Tipo assim, um mês você ganha 2.000, no outro 5, mas no outro você ganha 1.500. É tipo isso. Sempre Eu muito nunca tive estável. como ter uma média, a gente nunca teve ter como uma média, assim, pô, 3 mil. Se eu tivesse essa métrica, a gente teria como fazer um planejamento de ter aqueles gastos ali, mas não tem. Então, um mês é muito bom, aí a gente tem que fazer uma reserva. Outro mês é ruim, a gente tem que utilizar da reserva. Então, é sempre assim, tapando os buracos que vão surgindo aí
e tentando fazer os investimentos e aplicando as estratégias que a gente vê ao longo do tempo. Mas com o tempo, com o passar do tempo, sendo reconhecido o portal hoje, não só em Maricá, mas nas cidades aqui ao redor, ainda continua essa estabilidade, essa variação muito grande de AdSense, ou hoje tu pode dizer que você está mais estável, consegue prever? Hoje tem uma variação ainda, né? Porque a gente depende também do valor do dólar, também do mercado publicitário, mas como a gente tem hoje uma faixa muito alta de acessos, a gente não sofre tanto, assim, né? A gente sofre por conta, assim, a gente chega a ter mês que é metade do outro mês, que é muito bom. Tem um mês que é muito bom, mas no outro mês a gente ganha metade daquilo ali. Ok, paga as contas. Então, assim, a gente sempre utiliza os é, 8 meses bons para poder segurar os 4 ruins, digamos assim. Essa é uma média, né? Uhum. Porque, por conta disso que eu te falei, né? Tem essa questão do interesse do mercado publicitário em anunciar nos portais, né? E utilizam as plataformas de mídia para isso, o Google AdSense e outras, né? Que tem de monetização. E em relação às redes sociais, né? Começou com um blog ali em 2010, com um site, não lembro ao certo, mas acho que Instagram veio em 2013, 2014. O Facebook também não me recordo a data, mas quando lançou, você já teve a expertise de, já vou abrir aqui o Marica Info e vou começar a aumentar assim meu ecossistema aqui da empresa. Você já teve essa visão de início? Sim, sim. Sempre foi uma estratégia que a gente adotou. Toda plataforma que vinha para o Brasil e a gente via o potencial da gente conseguir levar o conhecimento e ampliar a nossa rede através dessas plataformas, a gente foi criando ali. Então, a gente iniciou na época, era o Orkut e já tinha o Facebook. Então, a gente tinha tanto lá a página lá, que era comunidade, se eu não me engano, Orkut, do comunidade. Orkut, e no Instagram a gente criou a página. Então, a página, se for ver lá, é a mesma desde 2010. No Instagram, se eu não me engano, foi 2011, que era só para iOS, era só para dispositivo iPhone. Eu peguei emprestado de um cliente que eu fazia o gerenciamento dele de mídia, né, de política. Ele tinha na época, acho que foi um iPhone 3G, o 3GS, um dos primeiros. Aham. E aí eu abri a conta do Maricainho, fui lá e talvez não tenha as imagens lá porque era muito foto de paisagem. Uhum. O foco inicialmente do Instagram era esse, era foto, Sim, né? sim. E aí durante muitos anos ele foi utilizado mais como foto de paisagem. Então a gente botava muita foto dos lugares de Maricá. Ao longo do tempo a gente foi mudando um pouco disso aí e foi arquivando um pouco desse conteúdo mais antigo. E no início nem tinha como colocar link na biografia, né? Nada, isso é bem recente. Mas você acredita assim, você lembra de ter algum aumento significativo de visualização no site, de visitas, de acesso por conta da chegada dessas redes sociais ou não? Então, o Facebook, quando começou, né, ele não capava o nosso alcance, ele não cortava o nosso alcance. Então era muito bom, porque era uma rede que tinha muita gente ali, tava bombando, era um conteúdo muito compartilhável, ele não limitava o alcance de links, coisa que ao longo dos anos eles foram mudando esse algoritmo e prejudicando outros links, porque eles não querem que você saia da plataforma deles, né? E você linkando algo para um site externo, você tá tirando o tempo de visualização do aplicativo deles. É o que eles não querem. Então, ao longo do tempo, eles foram mudando. No começo, sim, dava muito resultado pra gente. Hoje representa talvez 10% do que vem de tráfego pra gente, entendeu? E essa questão é muito chata de eles ficarem te privando dessa questão de link, porque eu lembro que ano passado eu tentei fazer um blog e se você, minha visão já era, vou fazer um blog e todo artigo eu vou botar um link de afiliado. Aí depois de tanto tempo eu fui tentar cadastrar no Google AdSense, ele meio que te rejeita por essa questão de você colocar links externos de outras plataformas. Tem gente que fala que isso o alcance acaba diminuindo, né? Sim. Mas, cara, fala pra mim hoje, em relação a essa questão de publicidade, o Maricainho foi mais voltado pra Maricá, né? Pra Sim. cidade de Maricá. Como que você acha que, assim, eu vejo que muito empresário e empreendedor aqui da cidade, ele tem uma visão meio distorcida ainda no marketing no geral, ainda mais no marketing digital. Isso é empecilho ainda de você conseguir trabalhar da forma a publicidade como você gostaria de trabalhar? Com certeza, cara. Eu vejo assim, ao longo do tempo, claro que tem muito empresário que muda a mentalidade, mas no começo, lá em 2010, o empresário ele queria ter muito aquela coisa do anúncio na mão, no papel, né?
A gente chegou a fazer jornal impresso, nós chegamos a fazer, se eu não me engano, 10 edições, era uma por mês. E a gente viu ao longo desse tempo que não dava muito certo porque não era a nossa linha, né? Nossa linha era muito mais aquela coisa rápida. Mas assim, eu vejo hoje que ele ainda continua um pouco com a mentalidade assim, sabe? De não. Mesmo tudo girando a favor dele ter que fazer, a concorrência hoje sendo muito maior, às vezes o comerciante, ele por não investir, talvez, num portal de notícias ou uma página que seja da localidade, ele acaba perdendo uma venda para um vendedor de outro estado, de outra cidade e tal, que ele poderia estar pegando aquele cliente ali. Mas ele ainda tem essa visão muito limitada, né? A gente, como portal de notícias, poderia ser um grande ajudante, né? Das vendas deles, né? Mas eu acho que eles pensam. O pensamento ainda é muito fechado. Como que o que eles fizessem antigamente, há 10 anos atrás, dava certo, tem muita gente que ainda quer insistir no mesmo método de marketing. Exatamente, eles querem muito no folheto, no cartão, em botar gente no sinal. Isso dá resultado? Dá. Mas também ele pode fazer isso e incluir uma estratégia digital, até para poder ter um cerco, né? Digamos assim, fazer um cerco onde a pessoa no físico vai ter o acesso à propaganda dele e no digital também. Então, assim, as nossas matérias que a gente coloca tendo a marca deles ali, o anúncio deles, pode ajudar a pessoa a lembrar da marca dele depois e olhar, caramba, eu já vi isso aqui em tal lugar. E sem contar a credibilidade que não agregaria no negócio da pessoa, né? Está aliado a uma marca que hoje está consolidada na cidade e eu vejo que com outras páginas poderia ser da mesma forma. Eu vejo assim que eles alguma estratégia deu certo, como vou dar o caso do panfleto. Só que as pessoas não entendem, eu acho que eles montam um negócio e pensam só num produto, colocar para vender, margem de lucro e fica nisso. Sim. Eles não pensam no empreendedorismo de que como eu posso levar as pessoas a conhecerem minha marca. E o panfleto, cartão de visita, outdoor, por muito tempo funcionou. Hoje ainda tem um lugar deles? Acho que ainda tem. Ajuda a funcionar. Mas a questão é, embora tenha um cara lá no sinal que dá o panfleto, mas a gente sabe que a galera tá dirigindo olhando o celular. Então, às vezes, o cara dá ali o panfleto no sinal, ele pega, nem olha, joga ali dentro do carro, mas ele tá olhando pra tela. Talvez parece que tem alguma coisa impregnada dessa cultura, sabe? É como se eles não conseguissem medir o resultado e fica com medo disso também, né? Sim, mas hoje em dia você tem muitas ferramentas para poder fazer uma métrica disso aí. Né? Exatamente. Os próprios links hoje tem contador e tal. Apesar de a gente hoje ter uma dificuldade até de encurtador, né? Antigamente a gente utilizava, fugindo um pouco do assunto aqui, mas a gente utilizava muitos encurtadores para poder tanto contar os cliques, quanto para ficar uma coisa mais amigável, né? Para não ficar aquele link gigantesco. Tipo o O Bitly. Bitly principalmente, né? Era o Migrimi no começo, depois foi pro Bitly. E hoje em dia a gente tem o próprio. Eu tive que criar um próprio encurtador nosso para poder encurtar os links. Mas é uma própria plataforma? É uma plataforma nossa que é maricá.info. Aham. Mas a gente usa só interno, entendeu? Não é disponível para Ah, todo mundo. Então entendi. eu quero encurtar um link que é muito grande de uma matéria ou quero facilitar o acesso a um link específico, por exemplo. Já fugindo mais um pouco ainda. A gente tem um serviço que é de monitoramento de praias. Então a gente quis agregar mais um valor à nossa marca, mais um serviço ao nosso público. E a gente criou em parceria com comerciantes, é, disponibilizando um serviço que a gente disponibiliza imagens das praias de Maricá. Porque a gente sabe, né? Você daqui da cidade, pô, Nascido e nascido e criado criado também. aqui, sabe que o Mar de Maricá tem dia que tá bom e tem dia que ele tá impraticável de entrar. Então, assim, pô, como que eu faço para poder ter acesso a isso? A saber se o mar tá bom ou tá ruim? Quero ver se tá com lagomar ou não tá. Então, a gente disponibilizou um serviço de praias ao vivo que a pessoa pode acessar no link maricá.info/praias. Uhum. Então, como que eu faria isso se eu não fosse um encurtador? O link ficaria muito gigante. Hoje eu posso falar, acessa maricá.info/praias, o cara consegue acessar. Show. E assim, de toda essa jornada, você lembra um momento mais difícil que você teve?
Ou, depois de um tempo eu já estava ganhando dinheiro, fiquei um tempo sem anunciante. Teve alguma dificuldade, um empecilho grande nessa jornada? Cara, eu acho que todos os primeiros anos foi muito difícil, cara. Porque, assim, tanto pressão familiar, né? De, pô, caramba, você tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que pelo menos pagar a conta e tal, ajudar aqui e tal. Quanto essa questão tem essa desmotivação, né? Dos familiares, quanto dos próprios círculos de amigos e tal, que acaba te pressionando, né? E dessa falta de anúncios, né? No começo as pessoas não acreditavam, era um negócio, pô, é um blog e tal, vou anunciar nisso aí. Eu anuncio no jornalzinho mensal e tá lá, eu vejo meu anúncio, o cara me traz o jornal físico aqui. E às vezes assim, o cara faz 3.000 jornais impressos e 3.000 acessos a gente tinha num dia naquela época, que era muita coisa, né? Hoje em dia a gente passa 100.000 fácil, todo dia. Nosso maior concorrente era isso aí, era a revistinha. E Tipo lista ainda é, né? amarela, né? Eu não vou falar o nome, né? Ah, Mas essas listinhas que tinha tinha da cidade, da cidade temporada mesmo. a cada outono, revistinha tal. E aí tinha aquele monte de publicidade ali que vem daquela tradição das listas amarelas, né? Aham, Que antigamente você tinha que ter aquilo, mas hoje em dia você tem Google, então você pesquisa, aham. né? Você tem Instagram, que virou um outro buscador, o próprio TikTok para essa geração nova virou o buscador. Então, Exatamente. assim, se a gente não se movimentar, se não atualizar e não traçar novas estratégias, a gente fica para trás. E um marco, assim, algo que foi mais gratificante nessa jornada toda? Você lembra de algum momento que algo aconteceu através do seu trabalho, você ficou, tipo, ultra mega feliz? Ah, cara, eu acho que assim, ao longo dos anos, a gente ajudou a resolver muitos problemas na cidade, né? Então, assim, aquela coisa da gente fazer uma cobrança, né? Ter uma linha imparcial, isenta, e de ter a tranquilidade de poder fazer uma cobrança, ir lá, fazer uma cobrança e depois o problema ser resolvido, não tem como citar um agora, porque foram Não, vários. sim, Então, sim. assim, a gente ia lá, fazia matéria no começo em texto, em foto, e agora, mais recente, trabalhando esse audiovisual, também uma matéria em vídeo que a gente está fazendo nas plataformas, é gratificante pra gente. A gente vê que, caramba, aquilo ali tocou no coração do gestor, de alguém que é responsável pela área, e o cara foi lá e se mobilizou para resolver o problema. Então foram muitos. Não, de vez em quando eu acompanho, você fala de algum lugar específico, alguma rua que tá com problema, que precisa resolver. Então eu imagino que realmente você, pô, através desse meu canal, eu vejo que não só a vida da população no geral é facilitada, a galera tem. Pô, isso deve ser realmente bem gratificante. E aí você tem a questão de transporte público, de cobranças que a gente faz para poder regularizar um horário de uma linha, e a gente ajuda as pessoas a não se atrasarem para o trabalho, para a escola e tal. E também a questão de ruas, né? Tem ruas que ficam intransitáveis, a gente vai lá e eu faço 3, 4, 5 vídeos ali até alguém me dar uma resposta, solucionar o problema das pessoas. Então, até te cito dois recentes, que um foi ali aqui em Itaipuaçu, no Jardim Atlântico Central, de uma rua que estava intransitável. A gente foi lá, cobrou na mesma semana, 3 dias depois, os caras foram lá e solucionaram o problema de forma paliativa, mas deixou transitável. E outra em São José, que a rua era um rio. E aí ali a gente fez uma cobrança bem incisiva ali, envolvendo todos os agentes responsáveis, tanto um condomínio que impedia a passagem da água, quanto a autarquia de obras aqui da cidade, quanto os moradores, a gente envolveu todo mundo, fez com que a coisa acelerasse. Poderia acontecer sem a nossa ação? Poderia, mas a gente foi lá, já estavam tentando fazer isso, tinham meses. A gente foi lá em pouco tempo e conseguiu dar celeridade a isso. Então, assim, são dois casos recentes, mas tem diversos outros, né? Não, Se sim. eu não for ficar falando aqui, a gente vai ficar o Ah, podcast com todo. certeza. E hoje, né, para quem não sabe, a gente tá aqui no estúdio do Maricá Info. E como é que foi essa ideia de você idealizar esse podcast? Foi mais também para, se você começou o site lá 14 anos atrás, querendo levar uma notícia de qualidade, o podcast faz parte disso, de dar mais vozes às pessoas da cidade, para conseguir expor outros assuntos que não dá para expor ali numa matéria? Sim, sim, com certeza. Essa pergunta é bem importante para a gente contextualizar, né? Eu vou voltar um pouco à questão da pandemia, que para a gente foi uma virada de chave.
para poder a consolidação do nosso trabalho e a importância dele na sociedade, né? Aqui de Maricá e região. Durante a pandemia, né, a gente fez uma cobertura bem intensa, né, dos trabalhos que eram feitos, da mobilização, né, fechamento de comércio, volta de comércio. E a partir daí a gente teve um crescimento do nosso público exponencial. Então a gente viu mais ou menos o nosso público crescer em torno de 4 a 5 vezes do que a gente tinha antes da pandemia. Isso consolidou o nosso trabalho, porque desde a pandemia ele cresceu e se manteve. Aí a gente tem a questão também, claro, das pessoas terem sido forçadas a ir para o digital. Uhum. Então, né, o aposentado lá que não tinha Não uma queria. rejeição ao digital, ao celular, ele foi obrigado. E ele não podia ir para a porta de banco, ou não podia ir para o comércio e tal. Então, ele, para ter o auxílio, a pessoa que precisou para ter o auxílio dela, ela precisava ter o aplicativo. Então, tudo foi levando para que esse nosso público crescesse. E aí, a seriedade do nosso trabalho também em levar uma informação de qualidade. E aí, nesse período, a gente chegou a iniciar um projeto, né, no começo da pandemia, de audiovisual, um pouco parecido com isso aqui, de podcast. Mas era num formato tipo de dois sofazinhos, uma mesinha no meio, e a gente chegou a fazer um teste que foi na eleição 2020, na cobertura que a gente fez, com alguns problemas técnicos aqui e outra ali, algumas dificuldades até de equipamento, mas a gente conseguiu fazer e viu que, caramba, é uma coisa que dá para ser feito. E dá pra gente fazer entrevistas aqui. Só que aí acabou que naquele período a gente não seguiu muito e tal. Beleza, e aí esfriou um pouco esse assunto. Aí veio essa ideia também de a gente entrevistar as pessoas e dar essa oportunidade para as pessoas falarem mais do que numa entrevista de vídeo de 3 4 minutos. A gente tem aqui um podcast que dura 1 hora e meia, 1 hora e 40, dependendo da quantidade de assunto que a gente tem. E aí a gente decidiu, cara, vamos montar. O público estava pedindo, né? A gente está num período eleitoral, e é um momento muito bom para a gente poder ouvir os candidatos que vão governar durante os 4 anos e que vão legislar, né, na Câmara. E a gente falou, cara, vamos tirar do papel agora, que agora é o momento. E a gente inicia já na política. E, É, claro, mas também não vai ser só política, né? sim, sim. Mas me fala uma coisa, como que você lida com as críticas hoje? Porque eu acredito que às vezes a gente vê, né? Você posta alguma matéria e tem lá dizendo que essa matéria é comprada ou que você não pesquisou direito. Como é que você lida com os haters dentro disso tudo? Ah, cara, a gente, assim, eu quase não vejo mais os comentários assim nesse sentido, né? Claro que a gente lê tudo pra poder ver se realmente a gente não tá cometendo alguma falha ali, né? Ver se a gente não tem. Às vezes a gente comete erro de ortografia, o próprio teclado às vezes falha, o corretor. Às vezes a gente faz matéria do celular, né? Na pressa, na rua, a gente faz matéria do celular e o corretor acaba corrigindo uma palavra que não deveria corrigir. Então, assim, o hater sempre vai existir, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Sempre vai ter gente que vai criticar o seu trabalho, independente da qualidade que você exerça, né? Só que eu tenho uma tranquilidade de a gente fazer o nosso trabalho bem feito. Então, assim, a maioria das pessoas, grande parte do público, respeita o nosso trabalho, entende a seriedade que tem, sabe que a gente não vai fazer um trabalho vendido, né? A gente tem independência. Muitos até têm, de certa forma, um medo disso, né? Dessa independência que a gente tem, de que talvez a nossa concorrência, alguns talvez não tenham. E aí eu fico tranquilo, cara. Eu sou, assim, sempre lidei com isso. Sempre teve hater desde o começo É, e sempre vai ter. nunca vai deixar de ter. Eu me acostumei com hater. Sim, sim. Precisa, é até uma coisa boa, né? Que Sim, sim. dependendo da crítica, pode ser algo construtivo. E como que você. Acredito que hoje seja mais fácil, mas como que você fazia as ideias de notícias? Porque hoje acredito que você deva receber notícias de várias pessoas devem ficar te mandando, tá acontecendo isso, isso. Mas como que foi mais no início? Como que você tinha essa ideia? Como que você buscava informação dentro da cidade? Era difícil, né? Como eu tinha te falado,
era uma coisa que, às vezes, essa ideia ela vinha através do jornal impresso, o diário, quando tinha alguma coisa sobre Maricá, porque não tinha esse envio das coisas que a gente tem hoje. Não Hoje em tinha dia WhatsApp na não época, tinha né? WhatsApp, né? Hoje em dia a gente sempre teve o canal um canal que a gente teve de recebimento de denúncias, reclamações, sempre foi o nosso e-mail. Então sempre chegou material lá. É, só que no começo era muito mais ativo, né? Eram muito mais matérias, eu indo na rua, eu indo nos lugares para poder fazer. Então eu tinha que rodar a cidade. Na época eu comecei, não tinha. Andava de ônibus para um lado e para o outro. Ao longo do tempo eu tive que investir numa motinha. Né? Meu pai tinha uma motinha, tem até hoje uma bizinha. E era a moto que eu andava, mas aí depois eu comprei uma bis própria minha para poder rodar pelos cantos e poder atender essa demanda. Então a gente fazia muita matéria de bairro, matéria de buraco e tal, coisas que ao longo do tempo foi diminuindo, um pouco pela nossa maturidade nessa questão de matérias mais relevantes, matérias que realmente possam interferir diretamente no dia a dia das pessoas. Então aí a gente cobre, por exemplo, uma queda ou um aumento no recebimento dos royalties que a cidade tem. Ou qual o destino que esse dinheiro está tendo. Isso aí reflete diretamente no dia a dia das pessoas. Mas na época era mais complicado, porque as pessoas não tinham como mandar pra gente. Era no máximo quem tinha um entendimento, quem tinha computador e tal, enviava Por por e-mail, né? e-mail. Era como se a gente estivesse recebendo uma carta, É. literalmente. Hoje em dia a gente ainda recebe muita demanda por e-mail. As pessoas têm o nosso canal no WhatsApp, né? Que é o nosso canal, não. Tem o canal para recebimento de notícias, mas tem o nosso WhatsApp, que é um atendimento lá inicialmente robotizado, e depois ele direciona para o atendimento que a pessoa quer. Ou mandar uma sugestão de pauta, uma denúncia, ou atendimento comercial. Então, já vamos até deixar aqui, se você quiser mandar alguma coisa para ele de notícia, notificar alguma coisa, tem Isso aqui aí. o WhatsApp dele na descrição para você clicar e enviar o que você precisa enviar. E sobre os serviços, além dessa questão de notícia, os serviços que você tem ali de ofertar para o público, para o empresário, tanto de marketing, para a pessoa ter mais visibilidade na cidade. Como é que funciona? Quais são os pacotes? Tem alguma coisa que você pode falar aqui para a gente explicar? Então, a gente trabalha com publicidade, né? A gente depende desse recurso para poder custear as nossas despesas, né? Já que a gente não tem ninguém custeando, a gente não tem uma grande rede dando um subsídio para a gente. A gente tem essa independência. E aí a gente trabalha com essa publicidade também com comércio local, só que é uma coisa muito personalizada, né? Então, se o cara. A gente atende tanto do pequeno empresário, do empreendedor que está começando, querendo fazer uma pequena divulgação, tanto a quem queira fazer uma divulgação maior, com um pacote personalizado, com uma periodicidade muito maior. É uma coisa muito personalizada, não tem um valor fechado, entendeu? Vai tanto do da pessoa, a costureira que quer fazer uma divulgação única do trabalho dela, ou mesmo de uma grande empresa que esteja vindo para a cidade. Né? A gente teve diversas empresas que vieram, Vilarejo, Presunic, que chegando na cidade elas querem fazer aquele pacotão fechado, né? E Uhum. faz normalmente com todo mundo, porque eles entendem do impacto que a mídia tem. Uhum. Então eles acabam que sabem que eles precisam ter essa estratégia tanto do offline, né? Tanto do papel, tanto do carro de som, quanto o papel do digital. Agora, a gente conversando sobre isso, eu lembrei do que eu queria falar antes, que é em relação ao marketing digital, o empreendedor local, ele não tem a noção que, como é um portal de notícias voltado para a cidade, anunciar ali tem, às vezes, muito mais resultado do que próprios anúncios dentro do Facebook, Instagram. Claro, se eu tenho um produto que eu vendo, exemplo, a nível nacional, eu vou ter grandes concorrentes, né? Ah, se eu for vender refrigerante, eu vou ter Coca-Cola fazendo comercial em tudo quanto é lugar. Sim. Mas quando eu tenho um serviço que é na cidade, cara, é muito válido esse tipo de publicidade. E as pessoas ainda não conseguem ter o entendimento disso. Pô, hoje você falou que passa de, em média, 100 mil acessos por dia Sim. e mensalmente são mais de 3 milhões de acessos. Então, imagina, muita gente te assistindo que não faz sentido o que você paga para fazer um panfleto e botar alguém na rua ali para panfletar
cara, é muito melhor você fazer uma publicidade dessa. É. E o que eu falo também é a questão da recorrência, né? Se o cara faz uma vez só, ele talvez ele não atinja o público que realmente é, ele precisaria atingir para vender o produto dele. Como a gente é um veículo de comunicação que não tem um nicho específico, a pessoa pode um dia ver o nosso site e no outro dia não. Então, se você fez a publicidade em um dia e o cara entrou depois, e entrou muita matéria naquele dia, teve muito acontecimento, talvez o cara não veja a sua publicidade. Então, quanto mais recorrente a pessoa faz o anúncio dela, maior é a chance dela ter uma visibilidade, né? Sem contar a questão do ranqueamento que a gente faz hoje para o negócio da pessoa no Google, quando a pessoa tem um negócio voltado mais para o digital e com estratégias de atender as pessoas no digital, né? Porque não adianta a gente também fazer um trabalho muito bem feito de construção de autoridade, né? Talvez as pessoas não entendam um pouco, né? Não, mas pode ser mais específico que a gente vai tentando ensinar e mostrar isso. Se a pessoa não tem todo o sistemazinho fechado para receber essa demanda dessas pessoas, isso eu falo, uma página de captura, Pelo menos no um, Instagram pelo menos funcional. no Instagram, ou mesmo um site para poder. O que acontece? As pessoas buscam no Google, né? Hoje em dia é o maior buscador no mundo, né? Acho que é mais de 98% de participação no mercado. Então, a pessoa pesquisa no Google. Se você não tá ou no Google ali, ou não tem uma matéria num veículo que tem uma credibilidade direcionando ao seu negócio, ou se você tem uma matéria dessa direcionando e não tem um atendimento digital, como que a pessoa faz? Né? Eu mesmo, eu sou muito consumidor do meu próprio serviço. Então, às vezes, e pesquiso também, né? Então, às vezes eu vou buscar por um serviço é, que no Google, né? Esses dias eu precisei comprar citar um caso específico. Precisei comprar uma porta de alumínio. Porta de alumínio Maricá. Aí você não acha. Você tem que recorrer a um marketplace do Facebook. É uma coisa que aí você vai achar fora de Maricá. Para que você tem. Então, assim, achei um achadozinho no ano, numa lojinha específica. Porque vai dizer que não tem lá perto de onde eu moro, próximo ao centro? Com Uhum. certeza tem. Mas ali o cara não soube fazer o trabalho, não soube É. anunciar. É como se. Ah, eu tenho uma loja virtual. Mas aí uma loja virtual, às vezes as pessoas ficam com medo de comprar por causa de golpe. Mas se eu tenho aquele mesmo produto dentro do Mercado Livre, por exemplo, as pessoas se sentem mais confiáveis. Sim. Você está dizendo é como se fosse assim: eu tentar fazer minha publicidade sozinha, pesquisar no Google, pode ser que me encontre se eu tiver algo, mas se o meu negócio, como é local da cidade de Maricá, se alguém pesquisa o nome dele e aparece ali dentro do Maricá Info, vai ter uma relevância maior. As pessoas vão Exatamente. confiar mais naquilo ali. Então, isso é uma das dificuldades que a gente tem aqui na cidade, porque você trabalha tem esse portal, e eu também trabalho com marketing digital já há 6 anos, e as pessoas não têm esse entendimento. Acha que só o panfleto vai resolver. Inclusive, citando casos anteriores, teve uma matéria que eu fiz, se não me engano, em 2014, para um cliente que vendia planos da Claro, acho que Claro TV. E aí há uns 2 anos atrás, ele me entra em contato comigo de novo, mas não era para anunciar, ele queria que eu tirasse o anúncio do ar. Por quê? Tava Eu dando explico muito por quê. retorno. Tava dando, não era nem que tava dando retorno, porque ele anunciou preço na época. Então, na época, ele botou lá um valor simbólico, acho que era R$ 49,90. Só que para 2014. Em 2021, 23, 22, se eu não me engano, ele tava tendo muita procura falando, ué, mas eu vi um anúncio aqui na internet com esse preço. Então, assim, é uma dica até que eu dou para as pessoas, não coloquem preço quando for colocar anúncio. Porque por isso que eu não falo nem questão de valores aqui de publicidade. Porque aí a Uhum. pessoa pode ver esse vídeo daqui a 2, 3 anos e o nosso valor É. já se toma diferente. Aí eles vão vir em cima de mim e vão falar assim: Não, mas você falou lá no podcast, Uhum. o Realista Digital, que o anúncio era X e você tá cobrando Y. Então por isso que eu nem falo preço. Justamente por isso. O conteúdo na internet ele fica eterno se você não tirar. Então, esse anúncio ele me procurou pra isso, pra tirar. Não, cara, tira porque tá tendo muita gente entrando em contato aqui, vendo esse preço que eu coloquei, promocional, mas a pessoa não sabe se atentar à data. Então, fica só essa interrogação aí. Não, tipo assim, se eu pudesse dar um recado pro empreendedor de Maricá sobre o marketing digital, né? Não só em relação à matéria. Eu acho que a matéria, como você falou, não tem como a gente fazer uma matéria por uma vez.
Para eu ter algum resultado e conseguir mensurar isso, tem que ser pelo menos em 3 meses ali o cara postando para ter oportunidade de todos verem. Mas qual a importância que você acha, tanto das redes sociais, de fazer esse trabalho de marketing digital, de anúncios, tanto no seu site ou fora? Qual a importância hoje para as empresas aqui, locais? Ah, cara, total. Porque a concorrência só tende a aumentar. Então, o cara que não se atualizar, não utilizar inteligência artificial hoje para poder otimizar o seu trabalho, não utilizar um atendimento automatizado para poder direcionar o cliente e sanar algumas dúvidas talvez que eles tenham ali, que coisa boba, mas que às vezes dependem de uma pessoa para responder, o cara acaba ficando para trás, porque outra empresa vai vir e vai fazer esse serviço aí, porque vai ter uma brecha, uma lacuna no mercado. Então, assim, se o cara tem que se atualizar, tem que estar atento ali às mudanças tecnológicas, às novidades, né, cara? Porque é o que acontece com o nosso serviço hoje, né? O nosso trabalho hoje é a base disso, atualização. Muita gente, hoje, né, na internet, a gente tem várias opções de empreender, de fazer uma renda. E tem muita gente que fala que blog não é algo mais rentável. O que que você acha disso? Então, depende. Depende. Eu acho que assim, o blog, para o cara ter uma rentabilidade hoje, ou ele precisa ser muito nichado, né? Em um nicho que paga bem, por exemplo, o mercado financeiro, tecnologia, e conseguir um tráfego muito alto, né? Só que eu acredito que cara, para o cara fazer um site ter um tráfego muito alto, ou ele tem que ter muito dinheiro para comprar tráfego, ou ele precisa ter uma equipe muito grande para poder contratar uma equipe grande para poder fazer um trabalho de produção de conteúdo, muito conteúdo e com qualidade. Ou o cara ficar muito tempo trabalhando, né? É a Uhum. questão da persistência. O cara trabalhar durante muito tempo para ele construir uma autoridade no que ele está fazendo, e aí sim que ele vai galgando aos poucos o público dele e também, claro, utilizando estratégia para poder divulgar esse conteúdo. O que eu falo, não adianta a gente produzir conteúdo hoje e não distribuir, não espalhar, porque senão você está produzindo conteúdo para você, né? E o que as pessoas têm que entender também em relação ao marketing digital. Tem gente que acha que, não preciso ou anunciar, não preciso impulsionar, enfim. Mas as redes sociais, elas ganham dinheiro com a nossa atenção. No início do Facebook tinha um alcance muito grande, o TikTok, o YouTube, é normal. Mas conforme vai passando o tempo, esse alcance orgânico, que a gente não investe dinheiro, vai diminuindo. As empresas vão forçando a gente a injetar grana. Então, hoje em dia vai ser muito difícil, independente do seu nicho, independente do produto, as pessoas conseguirem crescer sem ter que investir grana. Sim, é muito complicado e é o que eu falo, cara. A persistência e a questão do cara continuar durante muito tempo um trabalho é essencial, porque às vezes ele acaba não dependendo de algoritmo, né? Eu falo isso por questão nossa própria, né? A gente sempre teve o maricainfo.com o nosso foco principal. Então a gente tem nosso Instagram, nosso TikTok, nosso Twitter, X agora, né? YouTube e tal. Mas o principal é o maricainfo.com. Por quê? Se todas essas plataformas mudarem esse algoritmo e falar, esse conteúdo não vai ser levado para ninguém, a gente tem o nosso próprio conteúdo onde a pessoa vai acessar lá, maricainfo.com, e vai poder acessar. Então, toda a estratégia que a gente monta hoje é para levar o público para o principal, que é o maricainfo.com. Então, o cara que está iniciando só com pensamento de canal no YouTube ou outras redes, né, Instagram, ele tá fadado a ficar na mão da plataforma. Então, se a plataforma um dia falar, ó, não, você não tem monetização, aconteceu com a gente no canal no YouTube, só acho que a gente não depende. Então, a gente foi construindo um canal, um tempo de visualização mínima que eles precisam, quantidade de Inscritos? inscritos mínimo, e aí determinados falaram, não, vocês não vão ter mais monetização porque vocês infringiram uma regra. E a gente não infringiu, recorri e tal, aquilo que eu até te Aham. passei. E não, assim, nunca clicamos em anúncio. Eu sei que aquilo ali dá problema, né?
No começo do blog, na verdade, quando eu tinha de tecnologia, eu tomei um strike numa conta por conta disso. Eu era moleque, eu não Não sabia. sabia. Eu acessava da Lan House, vou contar o que Aham. eu fiz na época. Eu acessava da Lan House, quando eu tinha o blog de tecnologia, e aí eu abria em cada computador e ia clicando nos anúncios. Desligava, deslogava, abria no outro computador e ia clicando. Só que, pô, o Google não é burro, né? Aham. A rede só tem um IP, pô. Cada máquina tem o seu, mas é um só geral. Então, tomei um bloco naquela conta inicial que eu tinha que eu tava fazendo um teste. É, E o bacana de você falar que criou o canal do YouTube, tá fazendo podcast, mas ele não tá sendo monetizado. Mas mesmo assim, você não deixou de fazer, e hoje você entende que mesmo sem a monetização do canal, você consegue monetizar com patrocínio ou com publicidade. E isso que também a galera não tem essa visão ainda, né? eu acho que assim, a pessoa não tem que depender só de uma forma de monetização. Porque é aquilo que eu comentei anteriormente, né? São diversas variáveis. Você tem variável de cotação do dólar, você tem variável do mercado publicitário, você tem variável de acesso, né? Senão você vira um escravo da plataforma, tendo que trabalhar somente para ela durante muito tempo, até você construir uma base de seguidores, né? De inscritos, no caso do YouTube, e de tempo de visualização. Até você conseguir monetizar alguma coisa. Então, aqui, mesmo a gente não monetizando através do YouTube, o que que a gente faz? A gente tenta levar, pelo menos, o maior tráfego que a gente pode para o nosso site. Então, o que eu falo? Onde o cara, a pessoa, né, pode acessar, ver todos os episódios. Eu nem mando ela aí no canal do YouTube. Eu mando ela aí no maricaim.com/podcast. Eu achei curioso que na tela final do vídeo você tem lá, eu acho que é um botão que joga a pessoa pro site. Sim, Pra ver todos os episódios. Ou sim. seja, o tráfego do YouTube você joga de novo pro teu site, que aumenta a sua chance de receber no AdSense e jogar a pessoa de volta pra assistir outro episódio lá dentro. Exatamente. Então, cara, ficar pensando sempre no que eu posso fazer pra aumentar minha forma de monetizar, ou se eu não tô com uma não tá dando certo, eu tenho ali outra forma e ir seguindo nesse fluxo. Mas para um jovem, cara, um adolescente ou qualquer tipo de pessoa que esteja pensando em empreender, principalmente na internet, né? O que que você tem a dizer? Você que mais do que eu e outras pessoas já passaram por pressão de amigos, familiares, o que que você diria pra essa galera hoje? Cara, é uma responsabilidade isso, né, cara? Mas assim, com constância, né, que eu falo, eu fiquei quantos anos aí sem, né, a gente ficou quantos anos sem ganhar nada, né, só tirando dinheiro do bolso. Então, assim, é o poder da constância, de você continuar ali naquela coisa, naquele projeto, sabendo que aquilo ali vai dar um resultado futuro, é o mais importante. E isso sem deixar ter interferências externas, né? Hater sempre vai ter, pessoas tentando reduzir o seu trabalho, abaixar a qualidade dele ou tentar menosprezá-lo, sempre vai ter. O negócio é você saber do seu propósito ali, saber de que você quer chegar num lugar. Ah, eu quero ser uma autoridade nesse quesito aqui. O cara vai estudar, vai implementar estratégias para poder chegar naquele resultado e vai ter o trabalho constante ali. Eu acho que a soma desses três, estudo, constância, é... agora até me perdi. A soma desses três, né, desses três elementos, né, você não ligar para hater, né, ter a constância e o estudo, A a paciência também. paciência, né, é a questão fundamental. Claro que tem pessoas que não tem como, né? O cara Ah, precisa da grana e aquela agora. coisa, o cara que tá pensando em criar agora e que mês que vem ele vai ganhar alguma coisa, já deixa Não, o aviso aí, né? não é assim. Não é assim. É. 10 anos também já acho muita coisa, né? Mas não. É porque levou 10 anos, porque na época era uma outra internet. Hoje em dia tá todo mundo na internet, cara. Hoje em dia, se o cara implementar as estratégias corretas, ter a constância ali, e de repente até utilizar as estratégias novas, né? Do cara ser viral e tal, coisa que a gente não faz por ser jornalismo. Se eu começar a fazer viral aqui, a gente vai virar um metrópole, pô. É. Mas. Não, e o ruim, assim, que eu vejo muito na internet, eu fico chateado com isso, é que isso é clássico do brasileiro. É tentar mostrar as coisas como se fossem muito fáceis.
Então, quando a gente principalmente vê o anúncio, uma venda hoje, né, ainda mais para você que está assistindo, querendo entender mais de internet, uma venda hoje ela ataca os nossos desejos e o nosso emocional. Então é óbvio que todo anúncio que você vai ver vai ter a forma milagrosa para você ficar rico da noite pro dia. Só que a internet não é assim. Ah, eu tenho no meu canal do YouTube, eu tenho desde 2021, né, que eu comecei agora o podcast nele, já é monetizado há 2 anos, bateu agora 3 mil inscritos. Não é muita coisa. A AdSense é isso aí, fico 3, 4 meses para conseguir sacar US$ 100. Mas a questão é, essa audiência que eu já tenho, eu consigo vender outras coisas, né? Então eu tenho produto que eu sou afiliado e tudo mais, tem outras formas de monetizar ali dentro. Só que não é da noite pro dia. Se você for pegar, pô, tá aqui. é, Eu não sou da cidade de Maricá, nascido e criado, né? Mas eu não lembro de outro empreendedor digital tão antigo quanto você aqui na cidade. E só que as pessoas veem hoje o portal, acham que foi rápido. Só que É. não, pô, tem uma estrada. Só que a possibilidade de você ter ganhos, e ganhos expressivos é bem mais simples do que no tradicional. É. Eu vou trazer um pouco para nossa realidade de questão de jornalismo local, né? Uma oportunidade que tem, inclusive, no Brasil todo. É uma área hoje muito promissora, né? Porque você tá na cidade, as pessoas vivem na cidade. Você tem os grandes meios de comunicação levando notícias do Brasil todo, Ou do estado, ou do né? estado. Então, acaba que não atinge aquela pessoa ali. Então, tem muito mercado em várias cidades do Brasil que o cara pode criar um site ali de notícias, fazer o que eu fazia no começo, vender para o mercado local só para poder custear as despesas que ele vai ter do domínio, da hospedagem, do básico ali e começar a produzir conteúdo. Hoje em dia é fácil. Hoje em dia todo mundo tem um celular com acesso à internet, um notebookzinho mínimo de acesso rápido para produção de matéria e não precisa nem ir para o audiovisual logo de início e construir, porque o quanto antes a pessoa começar, melhor. E quanto mais tempo de, de estrada você tem, mais autoridade isso vai te dar na internet. Independente do que seja, ainda mais se for um portal de notícias, ou se você vai aparecer querendo ser uma autoridade, é como se fosse um relacionamento, né? Sim. Você tem que conhecer a pessoa, tem que namorar, enfim, se relacionando. Não vai ser no dia que você vai aparecer de frente pra câmera e todo mundo vai começar a te seguir, a não ser que você faça algo muito polêmico e seja viral. Mas, além dessa questão do podcast, você iniciou agora no Maricá Info também. Você tem algum plano assim para o futuro, além, alguma estratégia, algo que você já tem em mente para fazer mais para frente? Cara, hoje em dia a gente tá migrando bastante pro audiovisual, né? A gente tá investindo pesado nessa área, de tanto de matéria na rua, quanto nesse formato de programa mais longo, que o nosso objetivo aos poucos, a gente não vai deixar o site, porque as matérias mais rápidas vão ser ali. Fazer um vídeo assim, bem feito, elaborado, dá trabalho. Só que a gente vai para o futuro ter novidades, né? A gente está estudando aquela questão do fazer um jornalismo um pouco mais ao vivo, de trazer também um resumo de notícias diário. Só Pelo que menos semanal, né? Alguma coisa, tipo uma televisão, vamos dizer assim. isso. Só que voltado para nossas redes, para alimentar também, e com foco sempre para o nosso site. Hoje o nosso canal está muito mais cara de podcast, como se fosse só um podcast, Uhum, nosso canal, né, no YouTube, aham, do que um canal geral de notícias. Só que no futuro a gente tem uma pretensão de fazer com que o canal seja uma coisa bem ampla, né? uhum. A gente tenha outras pessoas produzindo conteúdo pra gente também. Então, assim, abrir oportunidades. O cara é advogado, então ele pode ter um programa de direito do consumidor aqui. Virar como se fosse uma TV web, Ah, entendi. digamos assim. CCT é o nome de TV web. Aham. Eu acredito que com isso a gente consiga produzir muito conteúdo e esse conteúdo ele vai para o nosso site também, então ele gera ele consegue pegar o público do nosso site e consegue depois retornar para ele de volta. Eu acredito que esse ecossistema se interalimentando mantém o nosso trabalho vivo, porque a nossa e levar conteúdo de qualidade. Eu acho que o principal é isso, é você suprir uma necessidade que a pessoa tem. É o básico do marketing, né? É. É suprir uma necessidade que a pessoa tem. E em Maricá, em várias cidades, a gente tem muita necessidade de informação. Quanto mais informação, na minha opinião, melhor. Melhor. E pra gente chegando aqui à finalização do programa, você queria deixar alguma mensagem
ou para os seus espectadores, usuários lá do site, ou para o empreendedor da cidade, enfim, você gostaria de falar aí pro Não, público? direta não, eu acho que assim, a gente agradece, né, claro, nossa audiência, a gente entende da importância, porque sem a nossa audiência, a gente Hum, não é nada, né? uhum, A gente depende da nossa audiência e meio que assumiu o compromisso de manter o nosso trabalho sério, porque tem sido isso durante os últimos 14 anos, manter esse trabalho sério, independente, sem vínculo político com ninguém, sem amarra nenhuma, sem poder, sem censura. A gente uhum, não tem. A gente não tem. O pessoal chama de rabo preso. Não tem rabo uhum. preso com ninguém. Então, É difícil ao longo desse tempo todo evitar isso? Ficar é preso a muito difícil. alguém? É difícil, porque você tem o aliciamento, você tem pessoas que vão te chamar. Então, assim, mesmo. Você vê que mesmo eu tendo trabalhado com campanhas políticas, eu nunca tendenciei o trabalho do site. Eu sempre soube separar o que é jornalismo, feito através do Maricainfo, do meu trabalho de profissional de comunicação e assessoria. Ele, seja produzindo, na época, lá no começo, arte, Jingles. vídeo. Jingle nunca fez, não, mas Uhum, essas artes, vídeo uhum, para as redes sociais, sempre vi que isso era necessário. Inclusive, essa é uma campanha que vai ser baseada em vídeo. E tô vendo muito candidato errando aí, colocando só artezinha de bom dia. Isso aí funciona no grupo da tia do WhatsApp, mas não funciona para campanha política. Se Eu tô ele. um pouco Não, mudando não, aqui, não, mas é. tô tem que dar Ah, recado, porque pô. é que o pessoal tem que entender que isso não é só pro empresário, é pro político também. Sim, o marketing tá aí para isso, é para tudo. A hora que ele entender que se ele fizer, como a gente viu, as últimas, sem ser nessa eleição presidencial, mas a anterior, 2018. foi baseado praticamente na internet, pô, lives, grupos, mas de maneira organizada. Quando eles entenderem isso também, pô, vai ser muito mais fácil. E não tem ninguém na nossa cidade, no Brasil no geral, né? Poucas pessoas fazem isso de forma certa. Mas quando eles entenderem isso, cara, vai se eleger muito mais fácil, vai se manter popular muito mais fácil. E ninguém ainda tá se atentando a isso. É, Fica ainda naquela velha listinha de nomes, reuniões caseiras. Cara, não pode morrer. Mas tem que entender que o comportamento da galera mudou, né? então eu acho que tem que ser uma coisa assim. A estratégia ela envolve tanto o digital quanto o fora do digital, né? Então, essas reuniões são importantes, anotar o nome das pessoas e tal, de quem participou, é importante, mas se você não fidelizar também o público através da internet, que é onde você vai atingir muito mais pessoas, você não consegue estar Uhum. atingir 10 mil pessoas num dia. Você não tem como É. participar de 10 reuniões com 1.000 pessoas num dia. Não tem como. Na Aí- internet você atinge 10 mil pessoas assim, ó. Não, e ainda tem outra questão, por exemplo, se eu tô ali na minha bolha, sobre tal certo candidato, a galera não fala. E ele não tem também como falar com você. Mas Sim. na internet não tem como o cara te bloquear se você fizer um anúncio. Claro que para fazer anúncio político hoje é um pouco diferente, né? Dentro do Facebook, do Instagram. Mas você tem essa oportunidade. E é uma forma que você tem de conseguir aparecer para aquela pessoa que só fica escutando coisa ruim de você e que às vezes não é, né? Sim. E a questão também do próprio político e da sua assessoria ter conhecimento das mudanças que tiveram nos últimos, para a última eleição, né? Das regras para poder anunciar. Isso a gente, né, de certa forma, tem que ter conhecimento disso, a gente como veículo de comunicação, porque a gente já fala logo, eu não faço publicidade para políticos. Os políticos que passaram no nosso podcast foram tudo ou convite ou indicação de alguém, Uhum. sem levar nada de ninguém, porque a nossa ideia era ouvir histórias, ouvir projeto das pessoas, né? E a gente vai continuar nos próximos um mês e meio de campanha aí, vai ter ouvindo os candidatos. Pelo menos o convite a gente já fez. Agora, se eles vão aparecer no nosso podcast para falar com a gente, com o nosso público, a gente já não sabe, né? Show. Mas é isso, cara. João, obrigado por você ter aceitado aí o convite de Nada que participar isso. aqui. Chegando aqui, finalizando, não esquece de você se inscrever aqui no canal, deixar o teu like, ativar as notificações, compartilhar aí pra galera. E a gente se vê até o próximo episódio. Mas muito obrigado, João, e Nada. valeu. Boa sorte aí.